deu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Vou repetir o versículo 30 que diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. 31. E logo Jesus estendeu a mão. E logo Jesus estendeu a mão. E eu quero pegar nesta madrugada debaixo do seguinte tema: o vento forte não vai te matar. Para esta madrugada eu quero falar sobre este tema: o vento forte não vai te matar. Senta adorando a Deus e glorificando, porque Deus está nesse lugar. Queridos, o capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, é composto por pelo menos 3 poderosos milagres. O primeiro milagre é narrado a partir do versículo de número 13, aonde diz a Bíblia que com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus vai saciar uma multidão que ultrapassava o número de 15.000 pessoas. O segundo milagre que o texto vai narrar para nós é contado a partir do versículo de número 22, aonde diz a Bíblia que em meio a um trajeto em direção à região de Genezaré, a Bíblia revela que uma tempestade de toda forma e a todo custo tentou atrapalhar aquela viagem. Mas a quarta vigília da noite, Jesus se aproxima e socorre quem estava em perigo. O terceiro milagre do texto é narrado a partir do versículo de número 34, aonde diz o texto que quando Jesus chega na região de Genezaré, trouxeram-lhes todos os enfermos e aqueles que tinham moléstias, e todos, sem exceção, foram curados por Jesus Cristo de Nazaré. Temos aqui o milagre da providência, temos aqui o milagre da bonança e temos aqui o múltiplo milagre que Jesus vai realizar. Sem sombra de dúvidas, o capítulo 14 é o capítulo dos milagres. Porém, quando nós olhamos para o início do capítulo 14, iremos descobrir que o capítulo dos milagres não começa com um milagre. O capítulo dos milagres começa com uma tragédia. E qual é a tragédia do início do capítulo 14? O assassinato de João Batista. Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus. João Batista era a cana trilhada que o profeta Isaías profetizou. João Batista era o herdeiro da porção dobrada, da virtude que havia sobre Elias. Quem era João Batista? Fruto de um milagre, aonde uma mulher, por nome de Isabel, era impossibilitada de gerar, mas Deus a fizera gerar. Quem era João Batista? Aquele que batizava com água para o arrependimento de pecados.
mas que prenunciaria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com poder. Este é João Batista, quem é o responsável pelo assassinato de João Batista. A Bíblia o chama de Herodes o tetrarca. Herodes o tetrarca não gostava de João Batista, e ele não gostava de João Batista, pois Deus havia usado João Batista para revelar o pecado de Herodes. Qual era o pecado de Herodes? Herodes mantinha um relacionamento proibido com a sua cunhada, a saber, a esposa do seu próprio irmão. E como a maioria dos políticos tem a habilidade de esconder e de enganar durante muito tempo, Herodes maquinou, enganou e escondeu, até que um belo dia Deus usa João Batista para apontar o dedo na cara de Herodes e dizer: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Enfurecido, ele ordena a prisão de João Batista. Mateus capítulo 11. João é preso, fica 3 dias preso. 3 dias depois é o aniversário de Herodes, e lá pelas tantas da madrugada, depois de beber muito, depois de se embriagar e perder a noção, diz a Bíblia que uma jovem dançava de forma sensual diante de Herodes, e Herodes vai ficar completamente apegado com essa menina. Ele olha para ela e diz: pede-me o que você quiser, que eu estou disposto a te dar, até a metade do meu reino. Diz a Bíblia que aquela menina era filha da mulher que Herodes se relacionava de forma proibida. Resumindo, era sua própria sobrinha, que, mentoreada pela pervertida da sua mãe, olha para ela e fala: quando ele te perguntar tal coisa, diz que você não quer a metade do reino, diz que você quer a cabeça de João Batista, até porque eles acreditavam que se arrancasse a cabeça do profeta, a profecia seria anulada. Mas aprendemos que o profeta pode perder a cabeça, mas a profecia, ela vai se cumprir. João é assassinado. A notícia da morte de João ultrapassa as fronteiras e chega aos ouvidos de Jesus, que imediatamente desce ao deserto. E quando falamos de deserto, falamos de lugar solitário. Mas, para nossa surpresa, quando Jesus chega no deserto, uma multidão lá estava esperando para ouvir Jesus pregar. Jesus prega uma mensagem poderosa e abastece a alma deles. Porém, quando o culto termina, Jesus observa que a alma está cheia, mas a barriga está vazia. Então Jesus dá uma ordem, pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para saciar aquela multidão. Até porque em culto que Jesus está, ninguém sai cheio pela metade, tem que sair cheio até a tampa, até completar. Logo após isso, Jesus olha para os seus discípulos e dá uma ordem dizendo: entra no barco, vai para o outro lado. O Senhor vai entrar? Não. O Senhor vai ficar aqui? Também não. Para onde é que o Senhor vai? Enquanto vocês entram no barco,
eu vou subir no monte para poder orar. Jesus está orando, o barco está navegando. Na quarta vigília da noite, depois da tempestade assolar o barco, Jesus aparece para socorrer aquele povo. E é dentro dessa história que eu acabei de contar que eu quero voltar ao início dela e extrair algumas lições proféticas para nos abençoar aqui nesta noite. E para quem está com a Bíblia aberta, observe o versículo 22. É logo ordenou Jesus. É logo ordenou Jesus. É logo ordenou Jesus. Eu quero que você entenda que os discípulos não entraram no barco porque estavam emocionados. Eu quero que você entenda que os discípulos não entraram no barco porque estavam animados com o milagre dos pães e dos peixes. Eu quero que você entenda que os discípulos entraram no barco porque Jesus deu uma ordem. Então, não entraram no barco porque queriam, entraram no barco porque a ordem foi dada. E já que Jesus deu a ordem, ele se responsabiliza pela ordem que foi dada. Se foi ele que deu a ordem para entrar no barco, não tem tempestade, não tem vendaval, não tem tsunami, não tem demônio que impeça o barco chegar aonde ele tem que chegar. Então, a primeira lição de Deus para nós aqui nesta madrugada é essa: quem deu a ordem se responsabiliza. Quem deu a ordem se responsabiliza. Se foi ele que mandou comprar, ele se responsabiliza. Se foi ele que ordenou vender, ele se responsabiliza. Se foi ele que ordenou ungir, ele se responsabiliza. Se foi ele que ordenou construir, ele se responsabiliza. Se foi ele que ordenou entrar, ele se responsabiliza. Se foi ele que ordenou sair, ele se responsabiliza. Porque quem dá a ordem se responsabiliza pela ordem que foi dada. Lembra de Noé? Noé recebe uma ordem qual? Construa uma arca. Mas eu não sei. Mas eu sei, Noé. Eu tenho habilidade. Eu tenho, Noé. Eu tenho experiência. Eu tenho, Noé. É só seguir a ordem. Comprimento, tanto. Altura, tanto. Largura, tanto. Se seguir a ordem, vai dar certo. A Bíblia diz que o barco é feito 40 dias de dilúvio, 150 dias que as águas ficaram sobre a terra e a arca não desmanchou, a arca não cedeu, a arca não quebrou. Pastor, por quê? Porque quem dá a ordem se responsabiliza pela ordem que foi dada. Eu não sei qual foi a ordem que Deus te deu, eu não sei qual área foi que Deus te delegou uma ordem, mas prega a Deus na minha boca aqui nesta madrugada. Está com medo do quê? Se eu dei a ordem, eu vou me responsabilizar. Se tem dois para quê? Levante essa mão e abre essa boca para adorar. Então, em primeiro lugar, quem deu a ordem se responsabiliza. Mas no versículo 23, o texto diz que despedida a multidão, Jesus subiu no monte para poder orar. Você percebeu que eu criei um contexto, e o contexto da história é a morte de João Batista. Então a notícia que chega no ouvido de Jesus é a morte de João Batista. E diante da dor do luto, nós ficamos completamente desarmados. Eu costumo dizer que a dor do luto é uma dor que você não vai vencer, é uma dor que você vai aprender a conviver com ela. Até hoje eu sinto saudade do meu pai, sinto
saudade da minha avó, eu sinto saudade do meu avô, porque a dor do luto você não vence, você aprende a conviver com ela. Agora Jesus vai dar uma lição que só quem está ligado vai pegar. Jesus vai subir no monte para poder orar. Se fosse outro, se trancava no quarto. Se fosse outro, se isolava na casa. Se fosse outro, postaria: não quero conversar com ninguém. Mas Jesus subiu no monte para poder orar. Pastor, e qual é a lição? A notícia negativa não pode interferir na minha comunhão com Deus. Pega na mão de alguém, por gentileza. Eu digo: as notícias negativas não podem interferir na sua comunhão com Deus. Fala para ele, diga: as notícias negativas não podem interferir na sua comunhão com Deus. A notícia é de morte, mas ele está orando. A notícia é de luto, mas ele está orando. A notícia é pesada, mas ele está orando. Eu acredito que o diabo ele disse: hoje ele não ora, hoje não sobe no monte, hoje ele não faz barulho, hoje ele não verifica. Mas para vergonha de Satanás, a notícia é negativa, mas olha ele no monte. A notícia é pesada, mas olha ele no monte. Aí eu me lembro de Jó, que recebeu as notícias negativas. Os bois foram embora, os camelos foram embora, as jumentas foram embora, as ovelhas foram embora, os amigos foram embora, o dinheiro foi embora, a fama foi embora, o apoio da mulher foi embora. O diabo ele disse: é muita notícia negativa, ele não vai aguentar. Mas pega essa, Jó capítulo 1, versículo 19. Jó se prostrou, rasgou o manto, rasgou a cabeça, abriu a boca e disse: eu vi, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu vim aqui para te dizer: no mês de julho a sua vida vai ser diferente. No mês de julho o seu ano vai mudar. O diabo já pegou o seu ponto fraco e se tornou fácil para ele te parar. Em janeiro ele mandou a notícia negativa e te parou. Em fevereiro ele mandou a notícia negativa e te parou. Em março ele mandou a notícia negativa e te parou. Em fevereiro ele mandou a notícia negativa e te parou. Em maio ele mandou a notícia negativa e te parou. Em julho pode vir a notícia negativa, mas você não vai. Cada mão de vaso aí, cada mão de você, se estiver dormindo, acorda ele. E se ele teve a oportunidade e agora está dormindo, pisa no
pegar o vento. Quem é a primeira a pegar o vento? Quem é a primeira a pegar o vento? Quem é a primeira a pegar o vento? Ô pastor, mas naquela casa só eu sou crente. Meu pai não vem, não vem, não vem, não tem problema. Pega o remo sozinha e vai quebrando. E vai quebrando. E vai quebrando. E vai quebrando. Pastor Primeira, porque se você largar o remo, o barco afunda. Se você largar o remo, o barco afunda. É tipo pegar o remo, o barco vai sair do lugar. Eu estou arrepiado aqui. Eu estou arrepiado. Eu fiz questão de pregar mais tranquilo assim, nos instrumentos, para ninguém se emocionar. Pular e chegar lá fora, quem foi pregar? Não sei. Então por isso que eu estou segurando. Daqui a pouco nós explode. Mas eu quero pregar tudinho que o Senhor me deu e que você entenda. Primeiro, você tem que cumprir a ordem que foi dada. Segundo, a notícia negativa não pode fazer você parar de orar. Terceiro, mesmo contra tudo e contra todos, mete a mão no remo e rema. Mete a mão no remo e rema. A verdade seja dita. Por que, pastor? Todos aqueles que estão remando em direção ao propósito de Deus, é inevitável enfrentar a tempestade. Todos aqueles que estão remando na direção que Deus ele ordenou, é inevitável enfrentar a tempestade. Aqui está a resposta para a pergunta que muito crente faz: por que para mim é mais difícil? Por que para mim é mais complicado? É um bom sinal. É sinal que você está navegando na direção certa. Quem navega na direção errada não tem tempestade. Quem navega na direção errada não tem problema. Quem navega na direção errada não tem luta. Pastor Jonas, quem disse que Jonas navegou errado? Jonas não quis parar. Respondeu uma labuta e pegou ele aqui. Agora a verdade seja dita para quem está navegando em direção ao destino que Deus estabeleceu. A tempestade, ela virá. A tempestade, ela virá. Eu gosto do texto, que o texto diz que era um vento forte. Vento forte é a mesma coisa de dizer um vento contrário. E quem já navegou de barco sabe muito bem, se o vento está soprando contra o barco sair do lugar, você tem que fazer mais força. Você tem que fazer na quarta vigília. Isso significa que durante 3 vigílias, o vento forte estava soprando contra o barco. Deixa eu te explicar melhor. Segundo a tradição judaica, a vigília, a noite para os judeus é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília, das 18 às 21 horas. A segunda vigília, das 21 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, das 3 da manhã até às 6 da manhã. Se Jesus só chega na quarta vigília, isso significa que ele chegou lá para as 3 horas da manhã. Mas desde as 18 horas o vento está soprando. Então o vento soprou das 18 até as 3. Quantas horas? 9 horas que eles estão remando e não saem do lugar. Que eles estão remando, mas estão travados. Que eles estão remando, mas não conseguem chegar aonde era para poder chegar. Mas quem é que vem às 3 horas da manhã? Olha ali no relógio. Olha ali no relógio. Olha ali no relógio. Olha
o barco na primeira vigília. Se o diabo não conseguiu derrubar o barco na segunda vigília, se o diabo não conseguiu derrubar o barco na terceira vigília, na quarta vigília não derruba mais. Eu estou arrepiado aqui. Eu queria que você tivesse empolgado igual na hora dos refrões. É bom de novo. Se até agora ele não derrubou o barco, eu tenho a notícia pra te dar. O barco não afunda mais. O barco não afunda mais. 9 horas de tempestade. Olha pra quem está falando, diga 9 horas de tempestade. Eu não sei há quantas horas essa prova está te assolando. Para os discípulos era 9 horas, mas para a mulher do fluxo de sangue era 12 anos. Para os discípulos era 9 horas, mas para o paralítico de Betesda era 38 anos. Para os discípulos era 9 horas, mas para o coach da Porta Formosa era 40 anos. Para os discípulos era 9 horas, mas para a mulher curvada era 18 anos. Para os discípulos era 9 horas, mas para Lázaro era 4 dias. Agora vai, eu não sei se está demorando. 9 horas, 4 dias, 12 anos, 18 anos, 38 anos ou 40 anos. Eu só sei de uma coisa: a quarta vigília chegou. A quarta vigília chegou. Eu profetizo, ele vai entrar naquela sala, ele vai entrar naquela advocacia, ele vai entrar naquela clínica, ele vai entrar naquele condomínio, ele vai entrar naquele sistema prisional, ele vai entrar naquela biqueira, ele vai entrar naquele bar, ele vai entrar naquela rua, aonde a polícia não entra, ele entra, aonde a rota não entra, ele entra, aonde o pop não entra, ele entra, ele entra, ele entra. Vem caminhando por cima, mas os discípulos estão tão assustados que olharam e disseram: eita, é um. Você conhece? É um. Para de ver fantasma onde não existe. Vou repetir: para de ver fantasma aonde não existe. Aí eu não me compreendo, está com raiva de mim. Para de ver fantasma onde não existe. Nessa consagração, meu nome não foi citado. Você é que para de ver fantasma onde não existe. Ah, só fulano sola, só fulano toca, só fulano prega. Esqueceram de mim. Para de ver fantasma aonde não existe. Se o seu tempo não chegou, é porque você ainda não está preparado. Ao invés de ficar caçando fantasma, vai se preparar para de ver fantasma aonde não. Agora tem outro ponto. Pergunte qual? Não confunda Jesus com fantasma. Ei, jovem, você que está namorando, se aquele namoradinho quiser a cama primeiro do que o altar, é fantasma. Se na hora da pitoquinha do beijinho a mão vai aonde não é para ir, a boca fala que não é para falar, os limites são ultrapassados, não é Jesus, é fantasma. E deixa eu falar uma coisa: na hora pode até ser boa, mas depois que o pecado é consumado, a consciência pesa. Então olha pra cá, não adianta cantar que pelinha pra queimar e se ficar se esfregando, escondido em pai, escondido na mãe. Não adianta ficar falando que pelinha pra queimar e ficar, não, pastor, é o beijo ferro de passar, liga em cima, esquenta embaixo, dá mais água fria em cima disso, porque você tem chamada, tem ministério, o diabo quer te derrubar, então não é pra você que pensa com
não? Pecador. Brad Pitt de Itaquá. E você, gatão, sedutor, chega a morda a boquinha para seduzir. Você não te apruma não, rapaz. Lá que Jesus te pegar. Não, pastor, eu estou curtindo o quê? Não, pastor, é quando manda a pele. Manda a pele o quê? Não, pastor, é que eu tenho que aproveitar. Aproveita para ler a Bíblia. Aproveita para jejuar. Aproveita para orar. Aproveita para arrumar um curso para poder fazer. Aproveita para ajudar a mãe em casa. Aproveita para ajudar o pai. Aproveita. Eu vou falar um negócio. É um tal de... Eu estou cheio. Estou tomado. Tem vaso que está tão cheio. Que se cuspir a cabeça do careca na sua peruca na hora. Tão cheio que o cara tá. Mas dá de dedo na cara da mãe. Chama o pai de velho. Ô velho, que velho. Ô velhinha, que velho. Respeita a mulher que te amamentou. Respeita a mulher que te pôs no mundo. Respeita. Qual é o mandamento de promessa? Honrar o pai e a mãe. Está na hora de você entender que esse pelinho no seu bigode não te faz mais homem do que teu pai. Que quer esse bolo vivo aqui não te faz mais mulher do que tua mãe. Tu é filha e enquanto mora lá tem que obedecer o que é colocado lá. E se não quer, cai fora. Enquanto eu estou pregando, tem muita gente rindo. Mas o Espírito de Deus falou comigo aqui. E eu prego tem 22 anos. Eu não me engano com a voz de Deus. Eu falou, estou derrubando um espírito de rebeldia dentro de casa agora. Eu vou repetir. Eu estou jogando por terra o espírito de rebeldia, de autoritarismo que reinava na vida dos jovens aqui dentro. Enquanto a mãe da glória, enquanto o pai da glória, enquanto a igreja da glória, enquanto o altar da glória, o espírito de rebeldia cai fora. Cadê os vasos espirituais para eu entrar comigo agora? Cadê os vasos espirituais para entrar comigo aqui agora? Levante a sua mão e por 10 segundos agora. Agora vem teu espírito de rebeldia, de desobediência, de autoritarismo, de falta de respeito. Está caindo por terra agora. Porque você é caçador de fantasma. Pastor, eu gostei porque você é canudo, especudo, gelado, é frio. Você não está entendendo que o Espírito Santo está dizendo é hora de redirecionar, de recomeçar, de ajustar, de aprumar. Então eu vou falar igual a tomada. Se gostou, fala muito. Se não gostou, embora. Mas larga do seu rebelde, larga do seu rebelde, larga do seu rebelde, larga do seu portuga. Aí Jesus falou assim, ei, sou eu. Não temas. Sou eu. Não temas. Agora olha pra cá. Quando Jesus disse sou eu, não temas, ele falou o nome dele? Ele falou o nome dele? Ele falou o nome dele? Responde sem medo. Falou o nome dele? E como é que Pedro sabia que era ele? Como é que Pedro sabia que era Jesus sem Jesus falar o seu nome? E venhamos e convenhamos, está escuro, está chovendo, está ventando, 9 horas, barco balançando, estão enjoados, preocupados, atribulados, mas Jesus fala, sou eu! E Pedro sabia que era Jesus. Por quê? Ele reconheceu. Ele reconheceu.
Ele reconheceu? Ele reconheceu? Ele reconheceu? Ah, é por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a voz do bom. Cadê quem está ouvindo a voz? Cadê quem está ouvindo a voz? Cadê quem está ouvindo a voz? Olha pra cá. Aleluia! Aí ele dá uma ordem. Aliás, ele faz uma negação. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu estudei, eu li um livro de quase 400 páginas a respeito da biografia de Pedro. E estudando sobre Pedro era impulsivo, extrovertido, para frente, meio birulento das ideias. Ele primeiro fazia para depois pensar. Eu não consigo crer que quando ele fosse Pedro, veio, Pedro desceu assim. Conheceram o Pedrão? Vamos supor que é tomaca, que é água. Deus falou, vem, Pedro desceu assim, ó. Ele falou, vem. Ele falou, é para ir? Vem. É para ir? Vem. Então ela falou, é para ir? Vem. Ele foi ir. Só que isso aqui é só para quem é vigileiro. Quando ele pula na água, a água fica fixa. Debaixo do pé de Pedro. Lá dentro do barco, vocês não. Lá dentro do barco, os camaradas começaram a cabeça ruim, vai dar ruim. Aí Jesus está falando, vem. Aí Pedro deu o primeiro passo. Vem, deu o segundo passo. Vem, deu o terceiro passo. Vem, deu o quarto passo. Vem. Ele começou a andar por cima das águas. Pastor, por quê? Porque no meio da tempestade, que Deus está disponível a nos fazer viver o sobrenatural. É o verdadeiro que vai ter sobrenatural. É no meio das altas taxas de criminalidade, de vício e de droga, que Deus está dizendo, vai ter sobrenatural. Ele está indo bem. Até que chega o versículo 30 que eu li. E aqui eu começo a finalizar para não cansar ninguém. Glória a Deus, aleluia. No 30 está escrito, mas sentiu o vento forte começou a afundar. Eu fui pesquisar na tradução original como é que está esse versículo. Ele está mais ou menos assim. E quando Pedro se distraiu, pastor, não entendi. Sabe o que fez Pedro afundar? Não foi o fato de ter pouca fé. O que fez Pedro afundar foi estava indo bem, mas ouviu um burburinho, distraiu. Estava indo bem, ouviu uma fofoquinha, distraiu. Estava indo bem, viu uma postagem na rede social, se distraiu. Estava indo bem, viu a indiretinha no status do Zap, distraiu. Estava indo bem, não abraçaram ele, distraiu. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se distrai muito. E quando se distrai, começa a afundar. Mas eu dou graças a Deus. E quando Pedro começa a afundar, pastor Marcial, presidente, quando ele começa a afundar, quem é que está com a mão estendida para ele? Quem é que está com a mão estendida para ele? Eu posso te falar uma coisa? Dentro do barco tem olho que julga e boca que debocha. Mas no meio do mar tem mão estendida. Dentro do barco tem olho que julga e boca que debocha. Mas dentro do mar tem mão estendida. E aí? Vai dar mais atenção pro olho, pra boca ou pra mão? Pro olho, pra boca ou pra mão? Pega na mão dele. 31. Estou trabalhando o texto 31. Eu vim aqui para pregar uma palavra bíblica para você. 31. Olha o que está escrito. No 32, perdão, 32, olha o que está escrito.
no barco acalmou o vento. Vamos pensar no texto? Primeiro, quando subiram, plural, então subiu os dois. Aí eu imaginei como é que eles subiram. Aí na minha mente eu só consegui projetar 3 maneiras. Número 1, Jesus falou: do jeito que você é meio pé das ideias, eu vou na frente e você vem atrás, para não se distrair de novo. Primeiro. Segundo, Jesus me estendeu a mão. Ele falou: Pedro, segura aqui. Rapaz, que tu largar, tu afunda de novo. Então vamos segurado na minha mão, agarrado na minha mão. Terceiro! Meu Deus, é forte. Deus, você pensa que você é meio doido, você é meio avoado. Se eu for na frente, você dá um pilote para trás. Se eu tivesse segurando a sua mão, você veja a força para soltar. Então deixa eu fazer assim, Pedro. Meu Deus! Ô pastor, você está forçando o peso, será? Tu não vê esse texto na Bíblia? Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano. Quem é o bom samaritano que socorre o menino ferido na beira do caminho? Jesus. E quando é que ele socorreu o rapaz da beira do caminho? Pegou no colo. Pegou no colo. Sabe por quê, pastor Maciel? Porque ele sabe a hora de ir na frente, ele sabe a hora de pegar na mão, mas ele também sabe a hora de pegar no colo. Ele sabe a hora de ir na frente, ele sabe a hora de pegar na mão, e ele sabe a hora de pegar no colo. Para alguém aqui, ele está dizendo: eu vou na sua frente e a gente chega no barco. Para outros, ele está dizendo: eu seguro na tua mão e a gente chega no barco. Mas para outros, ele está dizendo: eu te pego no colo, eu te levo para dentro do barco. No 32 tem uma vírgula. Está escrito aí: quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ô, gente, quer dizer que todo o trajeto do retorno, o vento que estava soprando no começo da história ainda estava. Porque só vai ser acalmado depois que eles entram no. Então o vento que afundou Pedro é o mesmo vento que está soprando quando Pedro volta. Mas a pergunta que eu calo é: por quê? Afundou na ida, mas não conseguiu afundar na volta. E as mulheres já pegou. É porque quando Pedro foi, ele foi sozinho. Quando Pedro pulou, ele pulou sozinho. Mas na hora de voltar, ou Jesus veio na frente, ou veio do lado, ou veio trazendo Pedro no colo. E Jesus é aquele que manda nos ventos, que manda na água, que manda na terra, que manda o céu está dizendo: você veio sozinho, mas não volta sozinho. Eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite. Isso me manda eu pregar para alguém aqui nesta madrugada. Eu estou acalmando o vento agora. Eu estou acalmando o vento agora. Versículo 33. E aqui eu fecho a mensagem. E quando acalmou o vento que estava dentro do barco, todos se aproximaram e o adoraram. Antes de Jesus chegar no barco, era medo. Antes de Jesus chegar no barco, era pavor. Antes de Jesus chegar no barco, era desespero. Mas depois que ele entrou no barco, começaram a adorar. No primeiro original, como é que está isso? E no original está escrito assim, ó:
E quando Jesus entrou no barco, depois de acalmar a tempestade, todos deram glória. Todos deram glória. Todos deram glória. Todos deram glória. Meu presidente, o pavor saiu, a glória entrou. O medo saiu, a glória entrou. O desespero saiu, a glória entrou. Eu profetizo, o medo sai, a glória entra. A preocupação sai, a glória entra. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória aí? Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Glória, 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 glória. Aqui tem. Então vamos lá. Um minuto de glória. Glória, 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 vai. Glória, 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 glória. Da glória que ele segura. Da glória que ele te enche. Da glória eu convido a igreja a abrir a boca e da glória. Glória, 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 glória. Aqui vem da glória mãe, da glória pai, da glória empreendedor, da glória empregado, da glória homem, da glória mulher, da glória jovem. Glória, 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 agora que sai, 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 quem quer receber essa glória, fique em pé, 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 aguarde a luz agora, aguarde a luz agora, eu tinha pra eu dou glória daqui e você dá glória daí. Eu dou glória daqui, faz uma pegada de guerra, faz uma pegada de guerra, faz uma pegada de guerra. Diga pra ele, eu dou glória